O nosso sono não é um processo único, ele é formado por ciclos. Ciclos diferentes, consequentemente, servem para questões diferentes no nosso cérebro e no nosso corpo. Os ciclos de sono eles duram em torno de 70 a 120 minutos. Uma média que inclusive vocês encontrarão em livros, artigos e referenciais de qualidade, marca que um ciclo de sono tem cerca de 90 minutos. Então, quando você tem uma quantidade de horas de sono adequada durante a noite, você vai ter de 4, 5 até 6 ciclos de sono. Vamos entender que cada ciclo de sono, cerca de 1h30, 90 minutos. Então, 15, 30, 45, 60, 75. 7 horas e meia, você terá 5 ciclos de sono. Você é psicoterapeuta, você é terapeuta, você que vai atender um paciente que tem insônia, primeiramente você precisa entender que um ciclo de sono equivale a 90 minutos, cerca de 1h30. Consequentemente, entendendo quantos ciclos de sono o seu paciente, o seu cliente tem, você pode psicoeducá-lo a ter ao menos 4 ou 5 ciclos de sono, entendendo que 4 ciclos igual 6 horas. Menos de 6 horas de sono é tido por privação do sono. E é bastante recorrente que as pessoas, quando chegam ali aos 60, 70, 80 anos, então, ela tenha o preço cobrado desses comportamentos de dormirem de forma inadequada. Os ciclos de sono, eles são divididos entre sono REM e sono não REM. O que diferencia o sono REM e o sono não REM é a arquitetura do sono. Por exemplo, mulheres gestantes, elas necessitam muitas horas de sono. Os recém-nascidos, eles precisam de até 15 horas de sono por dia. Enquanto que para as crianças na pré-escola, elas precisam de 12, 13 até 15 horas também. Então, a depender da necessidade, nós teremos um funcionamento dessa arquitetura do sono diferente. Então, tem pessoas que precisam de 4, 5, 6 ou 7 ciclos. A criança, por exemplo, em idade escolar, nós temos uma certa variação de 10 até 12, 13 horas. Os adolescentes precisam de 9, 10 horas. Já os adultos, quanto de horas nós precisamos? De 6 a 8 horas para a grande maioria. É óbvio que a necessidade de tempo de sono é muito singular. Nós temos dormidores curtos e dormidores longos. Dormidores curtos com 4 ciclos, 6 horas de sono, a pessoa está muito bem. Agora, dormidores longos precisam aí de 6, 7 até 8 ciclos, porque senão ela literalmente não funciona durante o dia. Mas isto é singular. O que importa? Ninguém deve ter menos de 4 ciclos de sono. Isso é muito importante para que esta pessoa não tenha a privação de sono e é muito importante ainda para que ela tenha uma boa arquitetura das fases de sono. Que ela tenha fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. Nós utilizamos um padrão aí de tempo onde gastamos cerca de 30% do tempo do sono sonhando. Por mais que você não se lembre dos seus sonhos, você passa cerca de 30% do tempo sonhando. E é no sonho que as nossas memórias são cristalizadas, que acontece uma verdadeira faxina no nosso cérebro, que é o sistema linfático que é ativado, levando embora excesso de toxinas. Nós temos uma necessidade de 20% do tempo em sono profundo e 50% do tempo em sono mais leve, de maneira especial fase 2. A fase 1 ela é bem curtinha. Eu vou compartilhar com você uma tabela e eu gostaria que você me acompanhasse nessa tabela. Então essa tabela ela está dividida primeiramente na coluna 1, os estágios do sono. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, que podemos chamar também de sono delta, e sono REM, que está na última linha. Depois nós temos uma porcentagem em relação ao tempo total de sono em lactentes, por exemplo. Menor que 5% é o estágio 1, estágio 2 de 25% a 30% é um sono mais leve. Sono profundo, 20%. Sono REM, 50%. A porcentagem em relação ao tempo total de sono em crianças e jovens. Estágio 1, menos de 5% também. Estágio 2, de 40% a 45%.
Sono delta, estágio 3, de 25 a 30. É muito importante que essas crianças tenham a fase de sono delta aumentadas, porque é justamente aí que é produzido o hormônio do crescimento. O sono REM de 25 a 30%. Depois nós temos a porcentagem em relação ao tempo total de sono em adultos jovens. Estágio 1, menos de 5%. Estágio 2, de 45 a 55%. Estágio 3, o sono delta, de 13 a 23%. E o sono REM, de 20 a 25%. Por último, adultos e idosos, de maneira especial adultos aí acima dos 40 anos. Estágio 1, de 8 a 15, então teremos uma latência de sono maior. Estágio 2, de 70 a 80%, sono delta, fase 3, de 0 a 5 e sono REM, 20%. Essa referência, quem nos dá conforme estava ali, é o Macalhães e Maturana, que escreveu isso no ano de 2007. Volta para mim. Entender isso é importante porque quanto mais o tempo passa, menor a fase de sono profundo, menor o restabelecimento físico. Agora, tem algo que poucas pessoas sabem. Quando você condiciona o seu cérebro a dormir adequadamente, numa quantidade adequada de fases de sono, o teu cérebro vai se condicionar e você pode sim levar esse condicionamento, esse aprendizado, porque aprender a dormir é fundamental. Você precisa ensinar o seu paciente, o seu cliente a aprender a dormir. Você precisa ensinar o seu paciente, o seu cliente, a vencer a insônia naturalmente. Por isso, quando mais treinarmos uma qualidade de sono adequada, uma quantidade de sono adequada, mas levaremos desse conteúdo lá na frente, na casa dos 40, 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Aprender a dormir agora pode sim lhe produzir sono e uma quantidade de sono adequada lá na frente. Quando paramos para estudar as crianças lá no sono REM, nós entendemos que o sono REM ele pode sim ocupar um tempo muito grande do sono. E por quê? Porque as crianças estão numa fase onde aprender é muito importante. E é no sono REM que acontece a organização das memórias. Na fase de sono profundo também, organização das memórias. Mas no sono REM existe esta cristalização, a acetilcolina vem aqui no nosso córtex pré-frontal, reconduz as informações de curto prazo para se tornarem de longo prazo. Por isso é tão importante ter uma quantidade adequada de sono. A criança que está na escola e não dorme adequadamente, ela não vai aprender. É muito importante você perceber, então, em relação ao seu paciente, ao seu cliente, se esta criança e esse adolescente, que está talvez com dificuldade de aprendizado, se ele não tem uma limitação na quantidade de horas de sono. Como é que está a higiene do sono dele? Excesso de telefone próximo a dormir? Será que ele tem muito tempo de latência? Será que ele está desenvolvendo uma insônia psicofisiológica? É muito importante entender todo esse processo para ajudá-lo de forma adequada. O fator principal a ser observado em relação ao sono das crianças e também dos adolescentes é justamente a conexão dos aspectos fisiológicos no que se refere a esta regularização da quantidade e da qualidade de sono. Se ele tem uma quantidade, mas essa quantidade de sono ela é acompanhada de uma má higiene do sono, por exemplo, acorda de madrugada, pega o celular, começa a usar o celular. Ele pode ter uma quantidade de sono, mas não tem qualidade. E temos ainda essas crianças e adolescentes que têm esse sono um pouco bagunçado, ela vai apresentar uma quantidade muito inferior de sono REM. Dessa forma, ela vai aprender menos. Os exames de eletroencefalograma, por exemplo, que são utilizados para analisar adequadamente, para medir os estágios do sono por meio dos traçados do sono, são utilizados inclusive para investigar esse fim. E o sono normal de um adulto, por exemplo, ele segue um padrão que é estrutural, com fases muito bem marcadas também, divididos entre sono REM e sono não REM. Bom, agora vamos entender um pouco melhor o sono normal de um adulto. O sono normal de um adulto, ele segue um padrão que é estrutural dos estágios, das fases do sono, e é dividido entre duas fases também, obviamente, sono REM e sono não REM. Vamos entender um pouco melhor o sono não REM. No sono não REM, compete as fases 1, 2 e 3.
O sono não REM, ele é característico de algumas mudanças fisiológicas, como, por exemplo, tem uma diminuição das atividades do estômago, do pâncreas, dos intestinos, e também é o estágio onde ocorre um rebaixamento das atividades de consciência. O sono REM, ele vem depois do sono não REM, mas ainda em relação ao sono não REM. Essas atividades, como por exemplo atividade cardíaca, atividade respiratória, sofre também uma alteração. O indivíduo ele passa mais ou menos aí de 20 a 25% do tempo total de sono nessa fase. No sono não REM, há ainda uma grande diminuição das atividades cerebrais e essa diminuição tem um papel muito importante que é um papel de restauração sobre o organismo, seja sobre a mente, seja sobre o corpo. Agora, já no sono REM, é considerado inclusive um sono paradoxal. E por quê? Porque o indivíduo está profundamente dormindo, mas ele tem uma alta ativação cerebral. E por que ele tem uma alta ativação cerebral no sono REM? Porque é a fase do sono mais importante para a cristalização de memórias, para o processamento de memória, processamento de aprendizado. É uma fase que tem como responsabilidade uma espécie de reparo cerebral, especificamente nos processos cerebrais conectados com uma recuperação psicológica, uma recuperação emocional. Por isso, esses estágios ou estas fases, que são caracterizadas tanto pela quantidade, pela qualidade de duração dos ciclos, de maneira especial conectadas a uma missão muito específica, a fase 1, por exemplo, ela vai fazer a transição. Fase 2, uma fase mais leve, fase 3, uma fase muito profunda e sono REM tem o papel aí de ser esta fase do sono tão importante para o aprendizado, para a memória. Por isso, todas as fases do sono são fases muito importantes para todas as pessoas. Para fecharmos, para resumirmos tudo isso que falamos até agora, o mais importante é entender que os estágios do sono, eles apresentam o seguinte formato. Para começar, nós temos o estado de vigília, no qual estamos acordados e acontece, por exemplo, durante todo o dia, mas também acontece na hora que nos deitamos. Então é comum que você, ao se deitar, ainda esteja acordado, a menos que seja uma criança que seja levado para os pais para dormir na cama, né? Mas todos nós temos um período, um processo de estado de vigília assim que nos deitamos. Esse estado, essa quantidade dura aí de 5 a 15 minutos normalmente. Passou de 15 minutos, já é importante se preocupar. Se o seu paciente, o seu cliente relata que demora 20, 30, 40 minutos para pegar no sono já deitado na cama, é muito importante uma boa psicoeducação, porque isso pode sim ser um fator fundamental para desenvolver a insônia psicofisiológica. Então, depois desses 5 a 15 minutos, na fase 1, nessa primeira fase, que ela faz a transição, que é uma fase caracterizada por uma dualidade entre consciência e diminuição do estado de consciência. Fase 1. Na sequência, nós temos um rebaixamento dos batimentos cardíacos. Depois, ingressamos então na fase 2, que ela tem esse papel ainda de ser uma fase de um sono mais leve. Se você for acordado na fase 2, você nem se dava conta que você já estava dormindo numa fase 2. Depois, vamos para a fase 3. A fase 3 é uma fase de restauração do corpo, onde a temperatura do corpo é diminuída, a pressão arterial, pressão sanguínea é diminuída. E aí, depois desse processo, nós vamos para o sono REM. O sono REM, então, é esta fase em que há os movimentos dos olhos, por isso Rapid Eye Movement, os rápidos movimentos dos olhos. Nós temos sim uma mudança também da pressão sanguínea, da temperatura e da respiração, porque tanto a temperatura quanto a pressão sanguínea e a respiração aumentam para dar conta de todo esse funcionamento, essa ativação cerebral. Nas primeiras horas da noite, o sono ele tende a ser mais profundo, sono fase 3. Da metade da noite para o amanhecer, nós temos uma prevalência do sono REM. Então o sono REM ele aumenta muito a sua quantidade. Por isso que, se você não tem uma noite de sono adequada e acorda muito cedo, você vai ter menos ciclos de sono REM.
Se você tende a acordar depois das 6 horas, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de sono REM, porque a prevalência do sono REM é a partir das 2 horas da manhã. O sono REM, ele é sempre caracterizado também pelos movimentos dos olhos e também pela organização estrutural dos sonhos. É a fase onde mais sonhamos. E são sonhos vívidos, são sonhos estruturados. Como presente, eu vou compartilhar mais um esquema para você. Me acompanhe, por gentileza. Nesse esquema, nós temos os estágios de forma resumida. Estágio 1, transição da vigília para o sono. Estágio 2, início do sono mais pesado. Estágio 3, início do sono mais profundo e da recuperação fisiológica. Estágio fase 4, alguns autores, eles ainda trazem a fase 4, mas hoje a medicina do sono já atualizou a fase 4, fazendo parte da fase 3. Tanto que você só me escutou falar até agora de fase 1, 2, 3 e também sono REM. Os autores que fazem ainda esta diferenciação do estágio 4 não REM, eles relatam que acontece esse sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas a medicina do sono, a psicologia do sono mais recente, uniu fase 3 e fase 4 e hoje só nomeamos de fase 3. Por fim, chegamos ao sono REM, que é o sono restaurador, no qual o nosso corpo fica imóvel, apenas o que acontece é apenas essa movimentação dos olhos e é exatamente nessa fase que acontecem os sonhos. Volta aqui para mim. Agora que você entendeu como é que acontece todas estas fases, inclusive por meio desse gráfico, vamos fechar o nosso conteúdo. Atualmente, falar em sono tem sido realmente uma das minhas preferências, porque entendemos hoje que o sono tem total conexão com qualidade de vida, com uma vida com maior autonomia, com maior facilidade para tratar dos transtornos neuropsiquiátricos e também das comorbidades médicas. Você, terapeuta, você psicólogo, psicóloga, gostaria de falar também você, educador físico, que tem um papel fundamental no enfrentamento à insônia. Você também precisa entender sobre psicologia do sono, seja para ajudar, sim, o seu coach ou o seu aluno para ter um sono de maior qualidade, seja para utilizar uma técnica ou outra de psicologia. Se percebeu que há algo maior, encaminhe para o psicólogo, simples assim. Mas você também precisa entender de psicologia do sono. Se você tem amigos da área de educação física, encaminhe esse conteúdo também para eles, porque é um profissional que deve cada vez mais fazer parte da terapêutica da saúde, da qualidade de vida. E quando entendemos então que o sono é um assunto importantíssimo, de maneira especial para a área da ciência, que reconhece na atualidade a sua devida importância e os benefícios de uma noite de sono de qualidade para a vida humana como um todo. Assim entendemos que quanto maior preocupação e maior promoção de um sono de qualidade e quantidade adequadas, maior facilidade esse indivíduo tem para ter uma vida também de qualidade. Agora, para fechar, eu gostaria ainda de trazer uma curiosidade do sono não REM, que compete à fase 1, 2 e 3. O sono não REM é esta fase que ocorre no início do sono, começando pela fase 1, e vamos observando um aprofundamento mais gradativo. Fase 2, fase 3, literatura anterior falava da fase 4, hoje nós não falamos mais, somente fase 1, fase 2 e fase 3. Estas fases, de maneira especial a 2 e a 3, já são caracterizadas por um rebaixamento das ondas cerebrais, ao passo que a fase de sono REM nós temos uma hiperativação dessas ondas. No decorrer de uma noite de sono, nós temos todo o nosso sistema, todas as funções fisiológicas que vão passando por alterações, acompanhando exatamente o ciclo. Por isso que precisamos ter ciclos de sono adequados, com qualidade, com quantidade. A cada momento do nosso sono, nós temos respostas do nosso organismo que são diferentes, conectados diretamente à fase do sono. Por isso que é muito importante isso ficar nítido para você, que
24 horas de sono, uma pessoa que passa 24 horas de sono sem dormir, ela tem uma diminuição de 25% da sua capacidade de realizar um trabalho cognitivo, um trabalho mental, um trabalho de propriocepção. E aqui eu falo isso com muita preocupação. De maneira especial nesse período de pandemia, quantos profissionais da área da saúde trabalham 24 horas e passam literalmente 24 horas sem dormir? É extremamente importante que estes profissionais, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, fisioterapeutas e tantos outros profissionais que trabalham em ciclos de 24 horas, é muito importante que ele tenha pausas. E esta pausa precisa ser de quanto tempo? Não adianta uma pausa de 20 minutos para um médico que trabalhou 24 horas, não adianta. Ele precisa no mínimo 90 minutos. Ele precisa no mínimo 1h30. E você já sabe por quê. Porque é exatamente dentro de 1h30, 90 minutos, que ele passa pela fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. Tendo uma fase de reparação corporal, que de maneira especial é a fase 3, e tendo uma fase de reparação psicológica, que é o sono REM. Então você, profissional da saúde, você precisa sim, por mais que você trabalhe 24 horas, a tua pausa não pode ser de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos. Tem de ser uma pausa de 90 minutos. E se esse conteúdo está chegando para alguém que atua, por exemplo, na administração hospitalar, ou você que atua na Câmara de Vereadores, é extremamente importante, sim, promover qualidade de sono adequada para os profissionais que trabalham num turno de 24 horas. E isso acontece muito aqui no Brasil. A quantidade de sono, ela depende muito desta continuidade. Então, quantidade depende da continuidade, mas depende também da duração, depende também dos estágios. É extremamente importante passar pelas fases de sono quando você tem esta privação de sono. O que nós podemos utilizar ainda como técnicas para que o indivíduo tenha maior facilidade em passar pelas fases? Será que ele passa muito tempo na cama? Será que o teu paciente tem uma má higienização de sono? Será que tem hábitos e comportamentos inadequados? Será que ele está muito tenso? É importante trabalhar com relaxamento muscular, por exemplo, técnicas de relaxamento muscular. Essas técnicas podem sim ajudar muito também numa melhor hierarquização de um sono de qualidade. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilhe com amigos da área da saúde, compartilhe com profissionais, terapeutas, psicólogos e psicólogas, porque nós precisamos fazer do Brasil um país de experts em psicologia do sono. Você, terapeuta, psicólogo, psicóloga, educador físico, você que percebe que está faltando um conteúdo substancial, um conteúdo estruturado de psicologia do sono, estou aqui para contribuir com você. Fique comigo e até o próximo vídeo.